Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Mundo de Renda. Vídeo de hoje vamos falar sobre o MOL 11, fundo de shoppings da antiga Brasil Plural, hoje em dia Grupo Genial de Investimentos, que foi o fundo que, para quem não viu, o fundo de shopping que eu acrescentei na carteira do canal nessa semana. Vou deixar o vídeo aqui em cima, daqui a pouco vocês vão ver um cardzinho aqui em cima para quem quiser ver o vídeo da carteira do canal dessa semana. Como eu havia prometido lá no vídeo da carteira do canal, eu vou fazer um vídeo agora destrinchando um pouco mais esse ativo que eu acrescentei lá na carteira nossa carteira do canal. E, por consequência, é um ativo que eu acredito que vá performar bem. O MOL11 vem negociando aqui nessa faixa de R$ 100, tá? Ele vem negociando nessa faixa aqui de 100, 100 e pouquinho, basicamente desde o início do ano aqui. Teve alguns picos dele aqui, principalmente no início de 2021, aqui de 105, depois chegou a quase 110 aqui no final do ano passado. Teve seu vale aqui histórico na faixa de R$ 60 lá no pico da pandemia. Quem comprou esse fundo, esse valor aí, e eu fui uma dessas pessoas, tá rindo de orelha a orelha. Né? Tem entregue um dividend yield bastante considerável, né? Lembrando que isso é um fundo de tijolo de 9%, 9,14%. E levando em conta que os fundos de shopping são fundos que, na minha visão, são um setor que está um pouquinho mais caro ainda do IFIX, vem entregando um yield muito bom. Né? Então, mesmo assim, ele vem negociando a 17% de desconto do valor patrimonial por cota. E aí é que eu vou abrir um parêntese para falar um pouco desse valor patrimonial por cota. Ele teve uma grande reavaliação agora no final do ano, tá? Ele estava por volta de R$ 108, aí ocorreu a reavaliação de valor patrimonial anual que normalmente ocorre, e foi para 120,28. Isso tudo por conta de um ativo, assim, essa diferença de valor grande aí foi mais por conta de um ativo, que é um Madureira Shopping, que é um shopping que é quase um terço da carteira dele, que eu vou falar mais à frente sobre esse ativo, tá? Que foi um ativo que foi comprado lá atrás, acreditava-se que ele ia gerar um lucro líquido, né, um NOI por volta de 25 milhões, ele acabou gerando 30 no ano passado. E a reavaliação do ativo nada mais é, do ativo de renda nada mais é do que os fluxos de caixa dele trazidos a valor presente. Como esse ativo gerou um fluxo de caixa muito mais alto, houve essa reavaliação porrada aí para cima, por isso que ele está com esse valor patrimonial tão alto e, por consequência, um desconto, né, relevante aqui, 17%. Se a gente lembrar que até dezembro mais ou menos era 108, não seria um desconto tão grande de valor patrimonial aqui. O taxa de crescimento composto de dividend yield dos shoppings, eu já falei no vídeo lá da carteira do canal, está muito bom, né, por conta da baixa base histórica, por conta do período da pandemia, né, que muitos pararam 100% de distribuir dividendos. Não foi o caso desse ativo, tá, porque ele tinha uma renda mínima garantida ele tinha ainda tem uma renda mínima garantida em alguns ativos, então ele conseguiu manter alguma distribuição, vou mostrar para vocês. Tem um número de cotistas aqui bom, mais de 100 mil, uma liquidez média diária muito boa, 1,3 milhões. Vem entregando aí nos últimos meses esses 78 centavos aqui, desde outubro, nessa é a renda recorrente dele de 78 centavos. A gente vai ver que o resultado gerado pelo fundo ele é ainda maior. Então aqui quando a gente agrupa por ano, nos últimos 5 anos, o período da pandemia, como eu disse para vocês, esse foi um fundo que conseguiu não parar de distribuir. Distribuiu aqui na casa de 12 centavos, 14, 15, até conseguir fazer essa retomada aqui de 30, até chegar a 60 no final do ano. Tá? O patrimônio líquido do fundo hoje está na casa de R$ 1 bilhão, né? Que aí é o limite para eu considerar um fundo grande, né? A gente vai ver que ele tem 9 ativos no seu portfólio, tá? E são ativos bem diversificados em praças um pouco menos óbvias, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, Alagoas, Pernambuco, e a gente vai ver que os próprios ativos do Rio de Janeiro e de São Paulo
não são em localizações mais óbvias, tá? Essa é uma característica desse fundo, ele compra esses shoppings em locais menos óbvios, mas que eles têm uma característica dominante nesse local, né? Ou seja, são regiões, assim, economicamente falando, secundárias. Por um outro lado, por ser secundárias, tem menos concorrência e logo o shopping ele nada de braçada sozinho ali naquela região, tá? Vamos ver agora o relatório gerencial dele, que saiu agora dia 31 de março, que é referente ao desempenho dele de fevereiro, para a gente ver alguns insights adicionais aqui do fundo, tá? Que são as características que a gente já citou. Tive aqui que ele é um fundo que está sendo negociado. Tem 9 shoppings, né? Está com uma taxa de ocupação de 96%. É uma taxa alta, mas já esteve numa taxa melhor esse fundo aqui. O valor de negociação da cota está por R$10.000 o metro quadrado. Ele bem recentemente comprou um shopping, que foi o Campinas, a um valor bem superior a esse. Então, isso aqui já dá um cheiro de que realmente, como sempre falo para vocês, o valor patrimonial, o VP do fundo, ele é um norte, não é um índice que a gente tem que olhar como um índice principal, mas ele dá um norte, sim. E o que dá um norte principal em relação a valor patrimonial são as negociações que estão acontecendo no mercado, né? Ele comprou bem recentemente, não tem nem 6 meses, um shopping lá de Campinas, num valor de metro quadrado muito mais alto do que esse aqui. Então, isso já dá uma noção do desconto que está sendo negociado o fundo, tá? Uma negociação, volume médio muito bom, já falei 1,4 milhões. Aqui já começam os indicadores que o fundo vem indo muito bem. O resultado do mês foi 0,83, tá? E ele tem 0,84 por cota de resultado acumulado a ser distribuído. Então, isso basicamente significa que ele tem mais do que uma distribuição nessa base de 0,79 centavos, tá? Já de reserva para caso aconteça alguma coisa, ele possa normalizar, linearizar, ou até mesmo usar esse caixa, né, que ele gerou para amortização de algumas dívidas que ele tem, que eu vou falar um pouquinho melhor mais lá na frente, tá? Ele tem uma taxa de administração boa, baixa, que é 0,5, tá? Aqui ele fala da questão lá da renda mínima garantida, né, que 22% do fundo está com essa renda mínima garantida até 2024. Então não é algo que a gente tem que se preocupar agora ao curto prazo. São 2 shoppings, um shopping em Volta Redonda e um em Cabo Frio, ambos no Rio de Janeiro, tá? Teve a aquisição do Campinas Shopping, né, que é esse shopping que ele comprou agora por último, que eu estava falando para vocês, acrescentou 7,6 da ABL do fundo. Que tem a parte de comentários macro, como eu sempre digo, pessoal, leiam os relatórios gerenciais, são sempre uma aula para vocês entenderem um pouco mais de investimento, entenderem mais de fundo imobiliário, entenderem o que está se passando corretamente dentro do fundo imobiliário que vocês estão lendo. Esse vídeo aqui ele não exclui vocês lerem os relatórios gerenciais, tá? Esse é o melhor, a melhor tarefa educativa que um investidor de fundos imobiliários pode ter, é ler relatórios gerenciais, tá? Então, um pouco da situação macro, que é aquela que a gente já sabe, né? A questão do arcabouço, da preocupação fiscal brasileira, os juros futuros subindo, agora eles até deram uma caída. Lá fora também o Fed subindo a taxa de juros, o mercado de crédito lá balançando, alguns bancos quebrando. Enfim, aqui vamos para o que interessa do fundo. O resultado operacional do fundo foi quase 9 milhões, tá? E aí aqui a gente vai começar os indicadores operacionais, que é o que interessa, né? Vendas totais, crescimento de 28,8% comparado ao mesmo mês de 2022, ou seja, janeiro de 22 contra janeiro de 23 é esse resultado. São meses comparáveis, porque não teve mais pandemia no ano passado, né? Se não me engano, em momento nenhum ano passado teve grandes restrições de circulação, lockdowns, etc. Então, por isso, essa comparação agora, tipo, 23 com 22 é uma comparação válida. Porque até então, quando a gente estava olhando 22, a gente estava tendo que comparar com 19, porque 20 e 21 tiveram momentos lá de lockdown, né? Só que
a análise mais correta para ser feita é olhando os mesmos ativos, né? Porque tiveram ativos novos, então obviamente que tem um crescimento. Quando a gente olha mesmos ativos, a taxa ainda continua muito boa, 20,5%. Tá? Vendas totais de metro quadrado, mesmos ativos, 20,7%, então muito bom. NOI. NOI nada mais é do que o lucro operacional do shopping. Tá? O NOI caixa teve um crescimento de 11,6%, tá? Em mesmos ativos. E o NOI caixa metro quadrado, 11,8%. A vacância está em cerca de 4%, que está em linha com janeiro. Né? Então não teve grandes mudanças. Essas análises aqui desconsideram o Parque Sul, porque ele é um dos shoppings que está em fase de maturação comercial e tem a renda mínima garantida que eu falei para vocês. Esse Parque Sul aqui é, é, são os shoppings de Volta Redonda e o shopping de Cabo Frio. Tá? E também desconsidera o Campinas Shopping, que foi um fundo que foi adquirido apenas em dezembro de 2022. Né? A distribuição foi de 0,78, ou seja, ele botou aqui 5 centavinhos de reserva no bolso. A base acumulada aumentou aqui, já está em 7,6 milhões, que é excelente. E aquele falando da renda mínima garantida de 22% da BL, que eu já comentei com vocês. Tá? O que aconteceu aqui na questão do Madureira Shopping? Tá? Como eu disse para vocês, o Madureira Shopping, quando esse fundo adquiriu o Madureira Shopping, vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, foi um momento que muito investidor torceu o nariz, porque é um shopping que estava passando por um turnaround, um momento difícil, numa região bastante violenta aqui do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, então posso falar. Então, eu fui um dos caras que torceu muito o nariz, olhou com muita desconfiança para essa aposta que o fundo está fazendo nesse shopping em turnaround. Só que acontece que o shopping foi acertadíssima a compra desse shopping até agora, né? Como eu disse, era um shopping que estava estimado a fazer 25 milhões de NOI em 2022, o shopping fez 30, né? Então, o fundo, na hora de negociar a compra desse shopping, colocou lá alguns gatilhos. Como fazem jogador de futebol, assim, umas cláusulas de produtividade, algo, uns ajustes de preço desse tipo, assim. Como o shopping performou muito bem, né? O fundo pagou aqui uma parcela adicional, né, de produtividade desse ativo, né, digamos assim, de 9 milhões lá em dezembro. Tá? E ele ainda tem um valor aqui a ser pago de cerca de 900 mil, que vai ser pago no mês de março, ou seja, foi pago mês passado, mas esse relatório é referente ao mês de fevereiro. Beleza? Aqui é um pouco do resultado do fundo, como a gente pode ver aqui, o resultado aqui do fundo, o NOI de shoppings mais receitas financeiras da parcela em caixa já eram uns 9 milhões. Aqui é um valor que eu quero que vocês atentem, tá? Ele paga cerca de 1,5 milhão aqui de despesas financeiras, tá? Que é relacionadas à alavancagem que ele fez, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Gerou 0,83, distribuiu 0,78, botou 5 centavos de cota no bolso. Tá? E ele tem 84 centavos de cota no bolso até agora. Aqui é um pouco da disposição dos shoppings. Como eu disse para vocês, olha, são shoppings realmente em localidades não óbvias, né? Madureira, Maceió, Parque Lagos é o shopping de Cabo Frio, Boulevard Shopping Feira é Feira de Santana, Campinas, Parque Sul é Volta Redonda, Taboão da Serra, Suzano, Tacaruna, sendo que os principais shoppings aqui é o Madureira, o Maceió e o Parque Lagos, tá? História do Madureira, mais ou menos, eu já contei para vocês, tá? Eu só não contei para vocês que esse shopping foi adquirido via uma alavancagem, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Que é um pouco um gráfico de barras aqui do resultado do fundo. Aqui a gente vê o resultado distribuído e o resultado acumulado, né? A gente vê exatamente essa barra mais escura aqui é o resultado acumulado a distribuir do fundo. Aqui em setembro teve uma queda brusca, né, do resultado acumulado, porque ele fez uma emissão para poder pagar o Campinas Shopping, que foi adquirido em dezembro, né?
e com o restante dessa emissão, mais um pedaço de caixa, ele amortizou essa alavancagem que ele tem, que foi feita na época da aquisição do shopping de Madureira. Por isso teve essa queda grande aqui, né? Outubro, novembro e dezembro, e depois voltamos aqui já recuperando patamares aqui de mais do que uma distribuição aqui em reserva acumulada. A liquidez, já falamos do fundo, muito boa. A rentabilidade, ele vem perdendo um pouquinho aqui para o CDI, né? Nesse momento de mercado complicado aí, os fundos de shopping não passaram incólumes. Quando eu digo que eu acho que o setor de shopping está mais caro, é em termos relativos aos outros setores, né? Obviamente que fazendo uma análise isolada, vocês ainda vão achar que está barato. Como eu mostrei, o valor do metro quadrado que ele está sendo negociando lá é um valor bem baixo, né? Aqui é um pouco dos ativos dele, o valor de aquisição, qual foi a data, os dados dos ativos. Hoje o fundo aqui possui em caixa, equivalente de caixa aqui, cerca de 33 milhões, tá? Guardem esse número que vai ser importante quando a gente analisar a alavancagem. E aqui a gente tem uma alavancagem, que já é um CRI aqui, que é a alavancagem de 195 milhões. Ou seja, o fundo poderia agora ir lá, dar mais uma amortizada, se quisesse, com esse valor, e sairia de casa aqui com uma alavancagem na faixa de 160 milhões. Ou pode usar esse caixa aqui para aumentar a distribuição de rendimentos. Tá? Eu acho que o fundo vai usar isso aqui, não vai aumentar muito, só se o resultado começar a vir muito acima, ele pode aumentar um pouco esse patamar de distribuição de dividendos, porque ele nominalmente está já está ficando um pouquinho defasado dos outros fundos de shopping, que tem fundo de shopping na base 100, né, que tem distribuído ali já acima de 80 centavos. Né? Então pode ser que ele aumente um pouquinho aqui para a faixa dos 80 centavos. E utilize boa parte dessa passada para fazer mais uma amortização extraordinária nesse endividamento. Tá? Aqui é o endividamento. Como eu falei para vocês, ele foi feito lá atrás para a compra do Madureira Shopping. Né? Isso foi também um dos fatores que fez eu torcer um pouco o nariz para a compra do ativo. E, enfim, já se provou que eu estava errado. Né? Ele conseguiu uma taxa que hoje é uma taxa ótima, né? IPCA mais 6,5. Se levar em consideração que o Tesouro Direto está pagando um composto de 6,2 hoje em dia, isso aqui é uma taxa que ele não consegue replicar hoje nas condições de mercado. Tá? Era uma alavancagem maior, né? Era uma alavancagem que, se eu não me engano, de quase 300. Tá? Ele fez aquela amortização extraordinária lá por setembro, que eu falei para vocês. Hoje ela está numa alavancagem de 195 mil. O que acontece aqui? Existe uma carência para pagamento de principal até janeiro de 2024. Ou seja, a partir de janeiro de 2024, mais ou menos, a PMT que ele vai ter que pagar é de 1 milhão e 800 mil aqui. Lembrando que a despesa financeira dele hoje em dia é cerca de 1,5 milhão. Então, isso aqui ia aumentar uns 400 mil a despesa financeira. O que a gente pode aí fazer um cálculo aí que reduziria ali por volta de 4 centavos a distribuição de rendimento. O primeiro ponto aqui é que o fundo tem geração de caixa para pagar com o próprio caixa que ele gera do dia a dia das operações de shopping essa alavancagem, porque é uma alavancagem pequena, uma alavancagem aqui de 16% do total do PL dele. Ele pode fazer uma amortização extraordinária, né? A gente já viu que ele tem uma reserva lá de 33 milhões. Essa reserva de 33 milhões aqui banca mais do que um ano de pagamento dessa PMT também. E o mercado pode melhorar, ele pode fazer emissão e passar a régua nisso aqui. Tá? São as questões que podem acontecer com essa alavancagem aqui. Então, uma alavancagem que não preocupa, ela pode, a curto prazo, reduzir um pouco o resultado do fundo, né? Mas, dado que o fundo tem gerado aí gerou 83 centavos, por exemplo, e pagou 78, ele passaria a gerar 78 e continuaria pagando 78. Enfim, não é algo que eu me preocupe muito, não. Tá? Aqui, esse relatório é muito bom porque ele traz os indicadores operacionais do fundo aqui, em barras e tudo mais, então a gente consegue fazer muitas análises aqui. Como eu disse para vocês, quando a gente analisa shopping, 21 e 22 é muito difícil de analisar porque foram períodos que tiveram
lockdowns, né? Então, a gente 2022 não, desculpa, 2021, né, que são períodos que tiveram lockdown. Então a gente geralmente olha 23 pode olhar contra 22 e 22 contra 19. Então aqui vendas por metro quadrado, vamos se atentar aqui a 2019, que é sempre essa barra mais clara, a gente vê que houve já um aumento janeiro aqui da venda por metro quadrado no portfólio. Taxa de ocupação está um pouquinho pior, estava 98, como disse para vocês, essa vacância aqui está um pouquinho pior do que normalmente era o fundo. Mas aqui a gente tem que considerar também que o portfólio mudou, entraram novos shoppings, que são operações mais arriscadas do que os shoppings que tinham antes no seu portfólio. O próprio Madureira Shopping é um exemplo disso. Inadimplência líquida, né? Janeiro aqui está um pouquinho mais maior do que janeiro de 2019, janeiro de 23, mas você vê que está melhor do que janeiro de 22, né? Já deu uma queda aqui. NOI metro quadrado, melhor que em relação ao ano passado e melhor do que antes da pandemia. Crescimento de fluxo de carros, né? A gente vê um crescimento que sempre é um ano contra o outro, né? Então, continuou crescendo, né? Embora janeiro de 22 tenha sido melhor. A gente não tem o dado aqui de 2021, né? Mas ele continua na tendência de crescimento aqui de 19%. Crescimento do same store sale continua crescendo aqui numa média de 20%, então excelente. Crescimento de same store rent, né, que é o aluguel, que no final das contas é o que vai para o bolso do fundo. Continua crescendo, embora com uma força menor aqui, mas isso é explicável pela atração do pós-pandemia, né? Atração do movimento da saída do lockdown, né? E aí ele traz ainda esses indicadores ativo por ativo. Então, é um relatório, não vou fazer isso aqui com vocês, né, que já está extenso o vídeo, é um relatório muito legal de estar analisando. Ele traz muitos dados de maneira gráfica, fácil, intuitivo, para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Aqui é um pouco as fotos do shopping, né? Como disse, locais não óbvios, né? A maioria dos shoppings aqui em locais não óbvios. Ele ainda traz aqui no final as lives que ele fez no período sobre o fundo, então tem os links aqui, vocês podem clicar. É uma gestão muito ativa nas redes sociais, no YouTube, então tem bastante live com bastante analista. É muito legal de acompanhá-los em relação a isso, essa transparência deles. Aqui é um pouco marketing aqui da Genial, dos outros fundos que ela tem. Aqui é uma linha do tempo aqui dos comunicados. Glossário. Bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, curta aí, que ajuda muita gente. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a família, grupo de WhatsApp, amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, só mandar aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Valeu, um abraço e até semana que vem.